presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou a 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram as continhas que não tinha pra gente nada, eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Nós chegando provisional, então, R$50 milhões desse saldo, exatamente na conta Milo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele, que era para negociar, na época era para o processo de Lula, ou seja, lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula, estaria englobado nesses 35 milhões. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht, numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Paulo, depois de 10 anos da Lava Jato, nenhum político corrupto tem medo mais de ir para a cadeia, porque ele sabe que a STF vai garantir a sua impunidade. Nós temos visto isso em uma série de casos, até mesmo no caso das empresas. Empresas que nos roubaram por décadas, que reconheceram desvios bilionários, fizeram acordos em que elas reconheceram seus crimes, em que elas se comprometeram voluntariamente a devolver o dinheiro, assessoradas simplesmente pelos melhores, ou pelo menos mais bem pagos advogados do país. Não era um advogado para cada empresa, era um batalhão, eram dezenas de advogados para cada uma dessas grandes empreiteiras que faturavam bilhões e que roubaram bilhões dos cofres públicos naquilo que os Estados Unidos chamou de maior esquema de corrupção transnacional da história do mundo. E aí nós tivemos o ministro Dias Toffoli suspendendo os pagamentos, a devolução do dinheiro roubado, preste atenção, a devolução para a sociedade do dinheiro que eles confessadamente nos roubaram, foi suspensa. Qual foi a alegação dele? De que existiria uma possível pressão sobre essas empresas assessoradas pelos melhores e mais bem pagos advogados do país. Como vocês viram, colaboradores depondo, muitos deles às risadinhas em ambientes confortáveis, e eles teriam sido coagidos. É risível, mas pior, ele estendeu a suspensão dos pagamentos para a empresa JF com o mesmo argumento. Mas espera aí, a JF nem fazia parte da Lava Jato. A mim, uma quantia, eu recebi. Cabia ao PT uma outra quantia. Existia uma reserva de propina, uma reserva para o PT receber. Eu falei que a partir de 2004, aquele ambiente que eu vivia, né, tinha assim, um pagamento quase meio que automático de propina nesses contratos. Eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade, dizendo que tinha aprovado Passadina porque eu não tirei as informações completas. Ela me jogou no fogo, melhorou a condição de amizade que existia, aquele fato que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e conseguiu ficar no prato, sabe, na época da eleição, tinha que arrumar um polícia. Então, eu fui enganado, é mentira. É mentira, eu estou dizendo que isso não faz muita importância para a promulgação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente, a responsabilidade da Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, o qual a Dilma apresentou. A Lava Jato, no começo, ela atingiu 3 partidos centrais, que eram PT, PP e PMDB. E esses partidos, como vocês viram nas relações, eles roubaram rios de dinheiro. Quando veio o Marcelo Odebrecht e todos os executivos do Odebrecht deporem, eles implicaram simplesmente 415 políticos de 26 diferentes partidos. Eles implicaram quase 1/3 dos ministros, quase 1/3 dos senadores e quase metade dos governadores. E esse barco foi aumentando. E de repente a Lava Jato pegou o PSDB, pegou Aécio Neves,
pegou Beto Richa, pegou Geraldo Alckmin, que é acusado até hoje em razão da Lava Jato lá aqui em São Paulo, responde a processos criminais, pegou Serra com conta no exterior, e esse barco foi aumentando, até que chegou um ponto que foi insustentável. E o sistema político passou a reagir contra as investigações. Isso começou em 2019, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a prisão em segunda instância, que tinha autorizado em 2016, e agora, com essa decisão de 2019, nunca nenhum mais político corrupto vai para a cadeia. Basta ver que os processos do Cabral e do Cunha, que foram para a Justiça Eleitoral, estão em vias de prescrever, como a imprensa noticiou nesta semana. Em seguida, teve a decisão que determinou que a justiça para processar a corrupção política é a Justiça Eleitoral. Que nunca... Esse fechamento aqui do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse, como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas é quando você fala amigo do amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é o Toffoli, entendeu? O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos. O senhor está se referindo a esse sistema de fazer política e de fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. Em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam eram por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos, votos. Que eles queriam ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. Instalou no país. Nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, do governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir corpo em Cuba tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. E tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava no Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2. Demonização de procuradores e juízes. E 3. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes
que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente.